Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcílio e este é o Sou Rico e Agora. Este é o canal que mais cresce em todo o Brasil, pode acreditar, hein? Por que ele cresce? Porque a gente está falando de algo que as pessoas precisam ouvir. Atualidades, estamos falando de organizações que trabalham com criptoativos, organizações que trabalham no mundo digital, e isso, de alguma maneira, tem afetado diretamente a vida das pessoas, tá certo? E mais uma vez vamos falar da Endil. Estamos acreditando em algumas coisas em função daquilo que nós estamos recebendo como informação. Você já conhece a Endil? Sabe o que está acontecendo ali? Não? Então vem comigo! Antes de falarmos em Endil, eu queria muito aproveitar aqui porque fiz um scriptzinho para não esquecer de nada. Quero mandar um abraço. Nós vamos fazer uma série aqui de abraços, tá? Um abraço hoje vai para a senhora Liane, não é Eliane, é Liane, lá do Rio Grande do Sul. Forte abraço, viu, Liane? Prazerão enorme falar com você. E a gente tem conhecido pessoas desse sul, principalmente do sul, maravilhosas. Mas de outras partes também do país. E cada vídeo que a gente for fazer aqui, a gente vai mandar um abraço especial, tá bom? A Liane compartilhou com a gente algumas coisas, eu não posso compartilhar tudo, ela não me deu essa autorização, mas que família maravilhosa, viu? Que família gaúcha daquelas. Parabéns, Eliane, pelos netos maravilhosos, pelos filhos também muito simpáticos que você tem, tá bom? Queridos, além desse abraço, além desta homenagem aí, eu queria também falar de algumas dificuldades que algumas pessoas têm encontrado no meu canal. Nós temos 3 grupos aqui no canal, já os links estão aqui. E só para você entender, porque às vezes você entra num grupo e fica meio deslocado, não sabe exatamente o que está acontecendo. Um dos grupos, eu tenho notado algumas dificuldades. Então, por exemplo, nós temos lá, aqui no canal, os links de 3 grupos que nós administramos. Um grupo, e é o primeiro link que você vai ver ali, ele fala de diversas organizações, do mundo de criptoativos, algumas dicas, alguns conselhos que nós postamos ali. O outro, que também é do WhatsApp, é exclusivo da Endil. A gente tem acolhido esse grupo de maneira muito especial, porque é um grupo que tem demonstrado para a gente um apreço pelo nosso trabalho, que é muito legal também, mas também pela dificuldade que esse grupo tem enfrentado aí com o impedimento dessa organização de operar no Brasil, tá bom? E o terceiro grupo é o do Telegram, que também é da Endil, em função de toda essa dificuldade que nós encontramos no WhatsApp, porque o WhatsApp ele é limitado, ele não pode ter mais do que 257, parece, 260 pessoas no mesmo grupo, e aí a gente criou o do Telegram, percebendo essa necessidade. Hoje um grupo que já está quase chegando aos 1.200 membros, tá bom? Um grupo também muito bacana, que tem contribuído muito com o nosso trabalho ali, tá certo? Então se você quer divulgar, trabalhar com os conhecimentos que você tem somente referente a Endil, referente a essa organização, escolha os 2 últimos grupos para entrar. Se você não quer, se você quer entrar para discutir, comentar e aprender sobre outros projetos, outras organizações, entre no primeiro grupo que ainda tem vaga, tá bom? É isso. Hoje eu quero falar um pouquinho da Endil porque eu tenho concluído algumas coisas, eu queria compartilhar isso com vocês. Nos meus primeiros vídeos falando da Endil, eu não sei se você se recorda, se não, vá lá no meu histórico de vídeos, aqui no canal você vai encontrar vídeos em que a gente falava, sempre colocando as nossas entidades, as nossas autoridades num patamar superior, até porque a legislação dá para elas, né, dá para esses órgãos esta condição. E a gente sempre trabalhava com a possibilidade do contraditório. Abria o espaço aqui para que a organização falasse, para que a organização se posicionasse, se manifestasse, de alguma maneira se defendendo. Só que isso até então tem sido muito difícil. E eu tenho conversado com pessoas próximas da organização e elas têm me relatado que todos os que estão envolvidos, inclusive os parentes próximos, pessoas que estão envolvidas na organização, estão proibidos de se manifestar. Isso realmente dificulta a possibilidade da defesa, a possibilidade do diálogo, do contraditório e da prova, né, da maneira como eles gostariam de se manifestar para provar que são inocentes. Chegando, concordando ou acatando essa informação de que esses, né, que estão próximos e os próprios sócios que estão presos não podem se manifestar, eu acho que eles merecem pelo menos o direito da dúvida. E a gente sabe que no direito, né, o critério da dúvida, se há algum tipo de dúvida,
isso deve servir como benefício ao réu e não o contrário. Eu reuni aqui algumas informações que eu, inclusive, utilizei nos meus primeiros vídeos sobre como a operação se deu, os valores e os números que foram apreendidos, os valores que foram negociados, comercializados pela organização, apreendidos pela Polícia Federal na Operação Egito. E eu queria trabalhar com esses números para que você compreendesse, chegasse numa linha de raciocínio. E se eu estiver enganado, por favor, aproveite aqui o meio que nós temos de comentários no vídeo para que você me ajudasse a corrigir os meus erros se eu estiver errado. Vamos lá, então, a tela. Eu preparei aqui um script no papel e você vai acompanhar aqui na tela comigo enquanto eu vou sublinhar os valores que eu selecionei aqui para a gente fazer um breve cálculo. O objetivo do vídeo é esse: chegarmos a alguns valores, alguns números que e aí não é cliente, não é nenhum tipo de consultor, nenhum tipo de diretor, de sócio, nem nada disso. Eu estou curioso porque é a única dúvida que eu tenho com relação a essa organização. Ela tem ou não tem dinheiro? Ela tem ou não tem cripto para pagar? Porque se a gente concluir, e se a nossa conclusão estiver correta em relação a existem criptos, existem valores, sejam em reais ou em moedas virtuais, para pagar, queridos, eu não tenho nada a mais para investigar nessa organização. Se eu conseguir essa informação, se eu concluir que essa organização tem dinheiro para pagar, embora a justiça tenha todos os direitos possíveis, né, que a lei estabelece para julgar em sigilo, ter tempo para julgar de maneira correta, para que isso seja feito da melhor forma possível. A gente entende isso, sabe que isso é legítimo, mas não levar em consideração, não ser sensível às não serem sensíveis às necessidades que essas famílias estão passando, é injustiça. Eu chamo isso de injustiça. A legislação permite aos órgãos competentes ter o prazo e o tempo que quiserem para concluir esse caso, mas não dá para esses mesmos órgãos o olhar sensível de que elas estão de alguma maneira interferindo com o viver, com aquilo que a gente chama de bem-estar familiar de muitas famílias. Aí não, né? Aí é senso de injustiça. Eu penso assim, eu consigo concluir que por mais que a legislação lhe dê permissão para concluir da maneira que achar melhor em termos de tempo, de prazo, e as famílias que estão aguardando? E aquele senhor que eu já falei aqui, que mora no interior do Rio Grande do Sul, que tem uma pequena lavoura, que depende dessa grana para poder movimentar a sua lavoura, comprar novas sementes, fazer com que a sua produção seja escoada. Como é que ele vai fazer? E aí eu preparei esses números, vem aqui comigo na tela, eu vou aproveitar aqui o rascunho que eu fiz, então enquanto eu olho para o rascunho, observa comigo na tela o que as reportagens trouxeram, porque a gente não tem isso de maneira oficial, nem da parte da justiça, nem da parte da organização, mas vamos trabalhar então os conteúdos que nós temos que foram divulgados pela imprensa logo que a operação, finalzinho de maio, foi deflagrada. Alguns jornais, entre eles os jornais virtuais, como o Portal do Bitcoin, teve um outro que nós separamos também, o HZ, esse é o NH. Então a gente vai separar aqui algumas informações, poucas informações, que dão para a gente poder ter aí uma noção de como criar essa linha de raciocínio. Vamos lá. As reportagens nos dão conta de que o valor que estava em banco, em que a Polícia Federal teve acesso, porque ela teve condições de quebrar o sigilo bancário daqueles sócios, era naquela ocasião, em fevereiro até maio, mais de 850 milhões. Então vamos lá, vamos fazer um cálculo simples aqui. Simples, nós tínhamos lá 850 milhões em banco, porque o que a Polícia Federal alegou é que eles não operavam em criptoativos, deixavam em banco, rendendo juros lá, miseráveis juros que nós já sabemos que eles são inferiores, inclusive, à inflação do nosso país. Na ocasião, presta atenção, vamos entender aqui a linha de raciocínio. Na ocasião da apreensão dos bens, que aí a polícia realmente teve, com autorização judicial, eu creio, condições de apreender os bens, imóveis, móveis, automóveis, inclusive os bens pecuniários que estavam em conta corrente, eles alegaram que houve, 300 milhões de rombo, ou seja, dos 850 milhões, nós não tínhamos mais 300 milhões. Então vamos lá, vamos fazer um cálculo rápido, 850 menos 300, sobra quanto? 550 milhões. É o que a gente imagina que foram dos bens que foram apreendidos em moeda corrente, 550 milhões. Ok, a gente sabe também, aí tem toda uma varredura da Polícia Federal, falando quanto que eles gastaram em joias, em fazendas,
em veículos de luxo, etc. E tal. Então não vamos considerar todos esses valores, né, utilizados aí para compra de joias, imóveis de luxo e automóveis de luxo, não. A gente sabe que esses valores estão apreendidos e podem ser, sim, convertidos em moeda corrente, mas tudo bem, não vamos considerar isso por enquanto, não. Eu tenho aqui, então, um valor apreendido de 550 milhões, tá certo? Tá. Se a justiça alega que houve esse rombo, essa retirada de 300 milhões, eu imagino, na pior das hipóteses, que esses sócios colocaram esses 300 milhões em criptoativos. A gente sabe hoje que boas corretoras conseguem negociar, né, volumes altíssimos de Bitcoin em questões de minutos. Né? Não é difícil fazer isso e talvez essa, até pela experiência dos sócios, tenha sido a estratégia que eles utilizaram, já que eles sabiam agora da investigação, sabiam que estavam muito próximos de serem bloqueados, impedidos da justiça, pela justiça, para trabalhar. Considerando que eles compraram esses 300 milhões, na ocasião, e aí a gente é só pegar um gráfico de qualquer corretora que você vai ver, não vou colocar, não há necessidade, mas quem quiser conferir, 300 milhões em fevereiro, março, que foi quando, né, abril, quando essa operação estava no seu auge, a gente tinha bitcoins aí cotados a menos de 17 mil reais. Mas vamos colocar 17 para facilitar, vamos arredondar, 300 milhões a 17 mil o valor de cada Bitcoin, compra-se aproximadamente 17.500 Bitcoins. Hoje, quem tem 17.500 Bitcoins tem, por baixo, hein? Agora que está na faixa de 40 mil, para arredondar, hoje quem tem 17.500 Bitcoins tem 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. Com esses 550 apreendidos, eu posso falar numa quantia de 1.250 bilhões de reais. Fora os bens apreendidos, veículos de luxo, etc. Há quem diga, e aí eu pesquisei muito, já conversei com muita gente, eu não estou dizendo que isso é uma informação oficial, mas é muito provável que ela seja verídica. Há quem diga que hoje, com 1 bilhão de reais, se pague todos os clientes da NGO. Queridos, é matemática. Contra a matemática não há argumentos, não tem como, a não ser que a pessoa fez o cálculo errado, entende? Se a gente tem então 1 bilhão 250 milhões hoje disponíveis só em moeda corrente, né? Parte em moeda corrente, parte em Bitcoin, mas que pode ser convertido em moeda corrente com uma certa facilidade, eu quero fazer uma pergunta mais uma vez para as autoridades, Ministério Público, Justiça, Polícia Federal, por que os clientes da Endio não podem receber? Aonde é que nós encontramos na nossa legislação que é expressa a proibição de clientes que, enganados ou não, fizeram um acordo com uma organização e querem receber e não podem receber? Não está escrito isso. Se a justiça está dizendo que eles foram enganados, que é uma pirâmide, a coisa mais simples da gente fazer e resolver isso de forma definitiva é essa. Deem a oportunidade para esses sócios fazerem os pagamentos. Se eles não conseguirem fazer, aí sim está configurada a pirâmide. Não é isso que vocês querem? Não é provar, configurar, né? Mostrar para toda a sociedade que essa organização é uma organização criminosa e que operava em forma de pirâmide? Deem a oportunidade para esses homens, para esses sócios pagarem. E eles vão poder, de uma forma definitiva, provar se são ou não operadores de pirâmide, pô. O que está faltando? O que falta para a gente poder concluir este inquérito? Está muito estranha essa história. A gente tem direito de saber. Nós somos cidadãos comuns. A gente não está falando aqui de marginais, de clientes que faziam lavagem de dinheiro. Nós não estamos falando disso, não. Nós não estamos falando para a justiça defender esse tipo de gente, não. Nós não estamos falando para defender estelionatários, não. Nós estamos falando para que a justiça seja feita em prol de cidadãos que fizeram um acordo, um contrato, e que esse contrato está sendo descumprido. E pelo que eu estou sabendo, descumprido porque a justiça não permite que se cumpra o contrato. Que história é essa? Vamos entender uma coisa. Se a minha matemática está correta, tem dinheiro para pagar. Não paga por quê? Eu cheguei a comentar com alguns amigos, pessoas próximas que eu tenho falado sobre o caso, e cogitamos inclusive a ideia de que o Ministério Público esteja também desenvolvendo vertentes desta investigação para chegar em determinados indivíduos que de alguma maneira podem ter dado à justiça ou indícios de que estavam lavando dinheiro. Lembra daquele caso do Lava Jato, que começou no Lava Jato, a Operação Lava Jato se desdobrou até prendermos aí vice-presidente da República. Então é possível que existam desdobramentos dessa operação para que outras apurações aconteçam. Tudo bem,
Mas eu gostaria muito de saber, gente, se tem alguém no meu canal que me segue, por favor, me ajuda, que é do direito, não é da minha praia, eu não sou competente para isso. Existe alguma forma da gente compreender que uma coisa está vinculada à outra? Ou seja, enquanto não se descobrir toda a origem desses dinheiros, desses aportes, até se descobrir, até se apurar que se houve ou não lavagem de dinheiro para todos os clientes que entraram na organização, ninguém pode receber? É assim que funciona? Sinceramente, eu não quero mais me debater com uma coisa que é muito simples, na minha opinião. Eu não quero dizer aqui que o trabalho da Polícia Federal, o trabalho do Ministério Público, o trabalho da Justiça precisa ser diminuto, precisa ser menosprezado em função das nossas necessidades. Não é isso. Mas dizer que todos os direitos que a Justiça tem para lidar com o caso da maneira que achar melhor é superior às necessidades que todos esses clientes têm, eu também acho que é muito para mim, é muito para minha compreensão. Queria muito contar com a colaboração de quem conhece do caso, de quem tem domínio sobre o direito. Os advogados não falam, a gente liga, a gente conversa, ninguém fala nada sobre o assunto, porque correm segredo de justiça, eles têm muito medo aí de represálias, eles têm medo de serem punidos, né, pela justiça. Eles estão certos nesse sentido, mas deixar os nossos clientes, deixar cada indivíduo que acreditou na Endil à mercê, a ver navios, isso também é muito, mas é muito para mim, é muito para minha compreensão. Esta linha de raciocínio, então, chega a 1 bilhão 250 milhões. Eu não estou levando em consideração os bens apreendidos, não estou. Veículos de luxo, etc. Algumas moedas correntes que foram apreendidas nas casas dos sócios. E aí a gente está falando de mais ou menos algo em torno de 150 milhões. Queridos, paga ou não paga? Dá para pagar ou não? O que você acha? Comente aí. Aproveite o canal, comente. Você acha que paga ou não paga? Eu tenho uma leve impressão que paga. Eu tinha muita dúvida, falei várias vezes nas minhas participações no WhatsApp, e eu disse várias vezes que eu tinha muitas dúvidas com relação a se existiam ou não estes BTCs ou os recursos necessários para esse pagamento. Eu estou quase convicto, agora, neste momento, de que tem sim condições para pagar. E se eu estiver certo, o Ministério Público e a Polícia Federal precisa, no mínimo, nos explicar o que está acontecendo. Quero mostrar aqui também para vocês outros jornais que falaram basicamente a mesma coisa. Olha aqui, os mesmos valores, 700 milhões que foram ali encontrados em conta corrente, bloqueados em conta corrente, aliás, negociados, 700 milhões que foram negociados, mas com menos 300, então a gente está falando aí, nesse caso desse jornal, apurou 400 milhões, o outro jornal fala de 550, mas de qualquer forma é um valor significativo, um valor que de alguma forma pode pagar. Se não deve pagar aos clientes com todas as suas correções, pelo menos o principal, pelo menos o capital de cada um, a gente consegue sim falar em pagamentos. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha esclarecido alguma coisa. Se alguém discorda, por favor, me ajude. Né? O nosso canal sempre foi um canal que preza pelo contraditório, pelo benefício da dúvida, e aí a gente vai, né, discutindo uns com os outros, chegar a alguma conclusão sobre um caso em que a mídia inteira já pega o caso como sendo caso de pirâmide, caso de lavagem de dinheiro, que esses sócios são mais piramideiros, e etc. e tal. Sem investigar, sem apurar, já afirmaram muita coisa. E o que eu tenho concluído até agora é que a justiça, de maneira morosa, não tem nos dado uma satisfação necessária para que pelo menos a gente consiga amenizar a dor desses envolvidos, especialmente aqueles clientes que têm poucos recursos e que dependem apenas da Endil ou dos recursos que estão com a Endil para sobreviverem, para realizarem algum sonho pessoal. Gostando do vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva para que esse canal consiga cumprir com o seu objetivo de fazer da sua vida financeira um vertedouro de bênçãos. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima.